Então, o que a gente precisa na prática é alguma forma de condição que a gente usa no while ser variante. Como é que a gente consegue, então, condições variantes? Como é que a gente faz com que as nossas iterações sejam controladas por condições variantes? A ideia básica é muito simples. A gente vai escrever a condição como uma expressão sobre uma variável, e a gente vai fazer com que o corpo do laço, altere o valor da variável a cada iteração, né? É por isso que essa variável é chamada de variante do laço. Vamos ver um exemplo, então. Dá uma olhada nesse código aqui. A gente faz contador igual a 0, que é a nossa variante, e aí a gente inicia um while condicionado pela variante. A gente está dizendo while contador enquanto o contador for menor do que 10. Que no primeiro momento porque o contador é 0. O que é o corpo do laço? Imprimir repetindo. Ora, se o programa parasse por aí, a gente pode ver que o contador também nunca vai se modificar, porque o corpo do laço não contém, até esse momento, nenhuma alteração da variável que a gente usa como variante. Aí é que está a ideia, né, a sacada para fazer uma repetição controlada. A gente altera o valor da nossa variante de acordo com a nossa necessidade. Nesse caso, o que eu estou fazendo é atualizar contador em mais 1. Cada vez que eu atualizo o contador, o laço termina, né, o corpo do laço termina de ser executado, a condição é novamente testada. Então, a primeira vez que o teste é feito, o contador é igual a 0, e 0 é menor do que 10. Isso é garantia de que o laço vai ser executado. Da mesma forma, vai acontecer com 1, porque é menor do que 10, com 2, com 3 e assim por diante, até 9. 9 é menor do que 10, e ele vai imprimir repetindo, vai atualizar o contador para ser igual a contador mais 1, que vai passar a ser 10. E na última tentativa de repetir o laço, o teste que vai ser feito é 10 é menor do que 10? Como a resposta a isso é falso, porque 10 não é menor do que 10, o que acontece é que o laço é terminado e o programa pode prosseguir para a linha seguinte. Esse programa tem depois do laço o print fim e ele sim vai imprimir a palavra fim, tá certo? Vamos dar uma olhada nisso funcionando então. Vamos alterar esse programa. Aqui é contador menor do que 10. Opa, esqueci de colocar aqui na frente inicializar o contador. O contador começa com 0. Enquanto o contador for menor do que 10, o que a gente faz? Imprima repetindo e atualiza o contador. Contador mais 1. E no final a gente imprime fim. Gravei, vou agora executar esse programa. Python exemplo. O que é que a gente espera ver antes de dar Enter? A gente espera ele escrever a palavra repetindo 10 vezes e no final imprimir a palavra fim. Está aqui. Ele imprimiu repetindo 10 vezes e no final imprimiu a palavra fim, como a gente esperava. Vamos ver um segundo exemplo. Contador igual a 0. Enquanto o contador menor do que 10, palavra igual a raw input palavra, imprima a palavra e o comprimento dessa palavra. E finalmente a gente atualiza o contador dentro do laço para garantir que isso vá parar. Se a gente não tiver essa atualização do contador, o nosso laço é infinito, já que essa condição contador menor do que 10 é invariável, né? E finalmente, depois do laço, a gente imprime fim. O que é que esse programa faz? Qual é a variante de laço dele? Responda essas palavras, tente executar ele você mesmo. Muito bem. A gente viu o while true e viu como ele pode ser útil em várias situações. Vamos dar uma olhada agora num outro código que a gente pode fazer com while. Dá uma olhada nesse código. O que é que acontece aqui? A gente lê uma palavra da entrada, em seguida a gente entra num laço que depende da palavra ser diferente da palavra vazia. Quando a gente imprime a palavra, no corpo do laço a gente imprime a palavra e logo em seguida, depois disso, a palavra e o comprimento dela, perdão, e logo em seguida, depois disso, a gente pede uma nova palavra para o usuário. Como o corpo do laço termina aí, a execução é reiniciada pelo teste da condição. Se a palavra for diferente de vazio, ele volta a imprimir a palavra e seu comprimento e pedir uma palavra ao usuário. Ok? Você vê que esse padrão permite a gente ler palavras
da entrada até que o usuário digite uma palavra vazia, ou seja, dê Enter sem digitar nenhum caractere antes. Quando isso acontecer, ele vai imprimir a palavra fim, porque ele vai sair do laço. Okay? Acontece que tem alguns problemas nesse código que incomoda vários programadores. Primeiro, a leitura de dados é repetida. Veja que você tem duas linhas para fazer raw input. Aqui você faz uma vez antes de iniciar o laço e você faz uma vez depois de terminar o laço, depois no final do laço. A outra coisa é a inversão dos comandos de laço. Quer dizer, se você olhar exclusivamente para o laço, você vai ver que ele começa imprimindo uma palavra e só depois lendo a palavra. Então, isso incomoda um pouco alguns programadores. Então, como é que isso normalmente é feito? A gente faz isso através de um while true com break. Esse é um padrão, é um idiom, alguns preferem chamar, muito utilizado em Python e em outras linguagens de programação, em C, por exemplo. Você vai ver que alguns acadêmicos vão lhe dizer que isso não é apropriado, porque o correto seria utilizar a condição explicitamente no while. Mas você vai ver como isso economiza algumas linhas e torna o código, às vezes, muito mais claro. Então, como é que a gente faria esse mesmo programa que lê palavras até que leia uma palavra vazia, com esse novo padrão? A gente escreveria while true, em seguida a gente leria uma palavra do teclado, a primeira coisa que a gente faz é ler uma palavra. Se a palavra for vazia, a gente interrompe o laço através de um break. Um break é um complemento do laço que diz quando é que aquele laço deve se acabar. Finalmente, a gente imprime a palavra caso a gente não tenha sido interrompido na linha anterior. A palavra e o comprimento dela. E finalmente, fora do laço, a gente imprime fim. Muitos programadores consideram esse código muito mais claro para ler do que o código anterior. Ele não inverte a ordem natural das ações do ciclo, que começa por ler uma palavra, em seguida considerar uma possibilidade de interrupção se a palavra não seguir um certo padrão, e finalmente ir para o comportamento normal, né, que é o de imprimir a palavra e o seu comprimento. Então, esse formato é preferido por vários programadores. O problema é que é muito fácil abusar dele. É totalmente inadequado, por exemplo, ter várias condições de break separadas, de interrupção, né, do while, separadas, espalhadas ao longo do laço. Também é bem conveniente que o break esteja bem próximo ao começo do corpo do laço, para que você entenda claramente qual é a condição de parada. Então, aqui, apesar da gente ter while true, esse não é um laço para executar eternamente. Eu sei claramente que ele depende, que ele termina quando a palavra for vazia, porque está bem próximo do começo. Tá certo? Muito bem. Vamos ver um segundo exemplo desse tipo. While true, o que é que esse código faz, na sua opinião? Bom, vou deixar isso como exercício para vocês. Dêem uma lida nesse código e vejam o que é que ele faz. Certo? Não difere muito do outro, não. Vamos para um terceiro exemplo. E agora a gente vai fazer uma variação do exemplo anterior. Então, eu leio um número, em seguida eu testo o número se ele é negativo. Se for, eu caio fora do programa, do laço. Caso contrário, eu executo o trecho principal, vamos dizer assim, do corpo do laço, que é, se o número for divisível por 3, eu imprimo sim, caso contrário, eu imprimo não. E finalmente eu imprimo fim. O que é que esse programa faz como um todo? Muito bem, agora resta um exercício para vocês. Sugiro que vocês escrevam um programa que leia os números inteiros e imprima par ou ímpar, dependendo, é claro, se o número é ou não par. O programa deve parar ao ler um número menor do que 0. O primeiro número negativo que aparecer interrompe o programa. Um outro exercício interessante a fazer com o uso de while é escrever um programa que leia palavras da entrada e determine se elas têm um número par ou ímpar de letras, né? Ele deve imprimir a palavra, o número de letras e em seguida a palavra par ou ímpar para cada uma delas. Quando é que o programa para? Quando a palavra lida for vazia. Escreva um outro programa que leia a palavra da entrada e imprima sim ou não, indicando se a palavra contém ou não a letra X. O programa deve parar ao ler a palavra fim. É isso.